Durante toda a saga de Star Wars, Palpatine sempre pareceu invencível. No campo político, ele manipulava o Senado e ele jogava xadrez contra eles sozinho. Ele removeu o chanceler Valorum sem derramar uma gota de sangue sequer e assumiu até mesmo o controle total da República Galáctica. Já no combate com o Sabre de Luz, ele já derrotou os duelistas mais temidos da galáxia. Ele deixou Darth Maul e o Savage Opress no chão lá em Mandalore e ele já subjugou Mestre Jedi com extrema facilidade. Para a maioria dos fãs de Star Wars, o Palpatine ele nunca sentiu medo de ninguém. Ele era o mestre supremo do Sith, o arquiteto das guerras clônicas e o homem que conseguiu destruir a Ordem Jedi de dentro pra fora. Só que existiu aqui um período muito específico na história em que o Sidious ele precisou pisar em ovos. Teve um momento tão grande que ele precisou olhar até mesmo pro seu próprio aprendiz e ele percebeu lá que ele possivelmente tinha criado um problema gigantesco. Hoje a gente vai entender exatamente o verdadeiro motivo pelo qual Darth Sidious chegou até mesmo a ter medo do Conde Dooku. E já adiantando aqui, não era somente por causa do seu sabre de luz, o negócio consegue piorar ainda mais. Tudo começou, cara, no final do episódio 2, na Batalha de Geonosis. Após confrontar o Obi-Wan Kenobi e o seu aprendiz Anakin Skywalker, Conde Dooku ficou cara a cara com seu antigo mestre Jedi, o Grão-Mestre Yoda. Ali, a galáxia ela presenciou um duelo lendário. Conde Dooku, mesmo com seus 80 anos de idade, usando a sua forma 2, a clássica Makashi, ele conseguiu, com um pouco de dificuldade, conter a agilidade devastadora do Grão-Mestre Yoda. Na visão do público e dos relatórios de inteligência daquela época, o duelo ele terminou em uma espécie ali de empate técnico. Conde Dooku só fugiu porque ele derrubou uma coluna gigante sobre o Anakin e o Obi-Wan Kenobi, forçando assim o Yoda a interromper o combate para salvar os dois Jedi. Quando essa informação chegou aos ouvidos de Darth Sidious lá em Coruscant, um sinalzinho de alerta plim, acendeu na cabeça do Lord Sith no mesmo instante. Naquela época, Darth Sidious ele ainda não tinha lutado pessoalmente contra o Grão-Mestre Yoda. Ele sabia que o Grão-Mestre era o pilar da força na Ordem Jedi, só que ele não tinha certeza de quem venceria em um duelo direto. De repente, Palpatine então descobriu que o seu aprendiz, um idoso que ele imaginava estar longe do seu auge físico, ele conseguiu bater de frente com a maior autoridade Jedi da galáxia e ele conseguiu sair vivo dessa. Pensa comigo, se o Conde Dooku era capaz de trocar golpes cara a cara contra o Grão-Mestre Yoda naquele nível, o que aconteceria em um duelo hipotético se ele virasse a sua lâmina vermelha contra o seu próprio mestre? Isso ficou na mente do Palpatine. Se o perigo físico já deixava o Sidious pensativo, a questão política era um pesadelo ainda maior. Muitos fãs esquecem de um detalhe aqui que é fundamental, cara. O Darth Sidious, ele dependia 100% do Conde Dooku para fazer as guerras clônicas acontecerem. Palpatine, ele era a cara da República. Ele controlava o Senado e o exército de clones. Só que ele não podia aparecer publicamente para os separatistas. Jamais. Quem liderava a Confederação dos Sistemas Independentes era o Conde Dooku. Quem tinha confiança dos banqueiros, da Federação do Comércio, do Exército de Droides, era novamente o Conde Dooku. Isso significava que o Conde, ele tinha todas as cartas em sua mão. O Conde Dooku era uma das raríssimas pessoas na galáxia que sabia até mesmo a verdade absoluta, que o chanceler Palpatine era o Lorde do Sith Darth Sidious. Eles eram a mesma pessoa. Se o Conde Dooku quisesse trair o seu mestre, ele não precisava nem invadir o seu escritório lá em Coruscant. Bastava ele simplesmente vazar essa informação para o Conselho Jedi ou para a Holonet na galáxia. Em uma única transmissão, todo o plano do Sith de 1000 anos seria lançado imediatamente no lixo. A República ruiria antes da hora e os Jedi certamente ali cercariam o chanceler imediatamente. Conde Dooku tinha poder político, tinha poder militar e uma chantagem perfeita. O Palpatine, ele estava, dizendo assim de uma forma simples, preso ao seu aprendiz. Como se não bastasse a chantagem e a habilidade com o sabre de luz, o Conde Dooku também começou a fazer exatamente o que todo Sith ambicioso sempre fez: buscar um aprendiz secreta. Ele recrutou então a Asajj Ventress. A princípio ali, o Sidious, ele permitiu que a Ventress atuasse como uma assassina de elite. Era útil ter alguém ali para liderar tropas, caçar um Jedi aqui ou ali no campo de batalha, muito legal, de boa. Porém, conforme a guerra avançava, essa ligação entre o Conde Dooku
Khan e Asajj Ventress, ela começou a mudar. O Conde, ele começou a ensinar segredos mais profundos do lado sombrio pra ela. E para o Palpatine, o filme passou na sua cabeça na mesma hora. Ele lembrou de como ele mesmo, o próprio Sidious, agiu no passado. Quando o Palpatine era um aprendiz de Darth Plagueis, ele pegou o jovem Darth Maul e treinou ele, entre aspas, escondido, fingindo para o seu mestre que ele era, assim como uma Asajj Ventress, uma espécie de um assassino. No momento em que ele teve a oportunidade, no entanto, o Sidious foi lá, matou o Plagueis e transformou o Maul exatamente em um aprendiz definitivo. Ver o Conde Dooku fortalecer a Ventress era a mesma coisa que ver a história que ele mesmo viveu se repetindo em sua frente. Se o Conde Dooku e a Ventress unissem as suas forças, a combinação do estilo Makashi do Conde Dooku com a agressividade suprema da Asajj Ventress poderia talvez ser até demais, até mesmo pro próprio Darth Sidious. Por isso que na série The Clone Wars, o Palpatine ele dá uma ordem direta e sem nenhum espaço para discussão: destruir a Asajj Ventress ou eu destruo você, Conde Dooku. Isso não foi uma ordem estratégica para a guerra, isso foi um ato de autopreservação. O Sidious, ele cortou as asinhas do Conde Dooku ali antes mesmo do Conde ficar pronto para dar o golpe nele. Só que a grande reviravolta entra exatamente aqui. O Sidious, ele também era um mestre da paciência. Ele sabia que o tempo, no final de tudo, ele jogava a seu favor. Enquanto o Conde Dooku gastava sua energia vital gerenciando uma guerra gigantesca, treinando generais e duelando até mesmo nas linhas de frente, o lado sombrio da força também cobrava o seu preço. Como é explicado pra gente na romantização do episódio 3, um dos melhores livros de Star Wars da história, o seu uso contínuo do lado sombrio e o cansaço da guerra, eles eventualmente acabaram desgastando o corpo do Conde Dooku. E conforme os anos passaram aí, o Conde foi ficando a cada dia mais fraco e mais exausto. E enquanto isso, do outro lado, a gente tinha quem? O Anakin Skywalker. E cada dia que passava, ele estava se tornando uma tempestade de poder. O Sidious, ele percebeu que ele não precisava arriscar a própria pele dele em um duelo contra o Conde Dooku. Ele usou a peça mais poderosa do seu tabuleiro para resolver esse problema por ele. No confronto a bordo da Mão Invisível, o Palpatine, ele assistiu tudinho de camarote. Ele viu o Anakin dominando a forma 2 de Conde Dooku, usando a sua força bruta da sua forma 5, o Gem Soul. Quando o Conde teve as suas duas mãos decepadas e olhou para o chanceler pedindo ajuda, lá naquele momento ele finalmente entendeu a verdade cruel. Ele nunca foi um parceiro, ele nunca seria um co-imperador. Ele era apenas uma bucha de canhão elegante, um peão que foi colocado ali no meio do jogo para testar e batizar o verdadeiro aprendiz de Sidious em sangue. Mas me diz aí nos comentários, gente, se você fosse Palpatine, você também sentiria ali um pouquinho de medo pelo Conde Dooku? E se você gostou do vídeo, cara, não tenha medo, curta e se inscreva. Caso contrário... Você está no conselho, mas não o consagramos mestre Jedi.